Bom, gente, então chegamos agora aos sólidos de revolução, tá? Primeiro caso que nós vamos ver é o cilindro, né? O cilindro ele pode ser determinado da mesma forma que um prisma, tá? Então eu vou ter um plano aqui, né? Só que ao invés de desenhar um polígono com as seções retas, né? Com acabamento reto, eu vou desenhar um círculo no plano beta e um círculo no plano alfa. E aí eu vou ligar os vértices, né, desses dois círculos e a figura que eu obtenho é o chamado cilindro. Tá? Como eu disse, né, por ele ser um sólido de revolução, isso significa que se eu pegar um retângulo e eu rotacionar ele, né, deixar ele girando com uma velocidade, né, eu consigo perceber que ele vai formar ali um cilindro. Tá? Um cilindro que tem uma altura h, que é o tamanho dele, né? O comprimento dele, o corpo dele, e ele tem a intersecção aqui, né? De dois círculos, que seria a base e a tampa, né? Digamos assim, cujo cilindro aqui, o raio, né? A gente indica pela letra R. Portanto, para calcular a área disso daqui, né, eu teria que calcular a área desse retângulo, né, que seria o comprimento vezes a altura, e a área desses dois círculos, né, que seria o 2πr. Então, a área de um mais a área de outro dá essa fórmula para a gente, 2πr h mais r. Então, eu teria 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h, que seria praticamente, né, a área de um círculo vezes 2. O que é a área de um círculo? 2 πr ao quadrado. Né? Então, eu ficaria com 2πr ao quadrado mais a área desse corpo dele aqui, né? Que como é um corpo circular, a área também ficaria como seria 2πr ao quadrado, né? Então eu posso escrever essa fórmula, na verdade, fatorando, né? Eu deixo em função de h mais r, mas se eu aplico o distributivo, fica com 2πr altura mais 2πr ao quadrado, tá? E o volume, né, do cilindro é dado por πr ao quadrado vezes a altura, tá? Bom, vamos ver um exemplo para a gente conseguir compreender melhor. Então eu tenho aqui uma empresa de construção civil, dispõe de dois tipos de caixa d'água, caixa do tipo A e caixa do tipo B. Elas têm um formato cilíndrico. Então, por mais que eu vou chamar de caixa d'água, a gente vai entender que é um cilindro d'água. Tá? O diâmetro e a altura da caixa do tipo A é o dobro das mesmas medidas da caixa B. Tá? Então, a gente consegue, nessa situação, perguntar o quê? Se A tem capacidade de 4.000 litros, qual será a capacidade de B? E, né, se eu preciso de meio litro de tinta para pintar a superfície da caixa B, quantos litros de tinta eu vou precisar para pintar a caixa do tipo A? Então, vamos pensar da seguinte forma, né? O primeiro caso, eu tenho o volume de A, que é 4.000 litros. O que é o volume de A? É π R de A ao quadrado vezes H ao quadrado. Então, é π vezes R de A vezes H de A. Né? Muito bem. Mas eu sei que a altura de A, HA, é 2 vezes a altura de B. E o diâmetro de A é 2 vezes o diâmetro de B. Portanto, o raio de A é 2 vezes o raio de B. Né? Então, o que eu posso fazer aqui? Né? Eu sei que
tudo isso daqui tem que dar 4.000. Né? Mas eu tenho que pensar, né, que o volume de B ele é π R de B ao quadrado H de B. Ok, e agora? O que a gente vai fazer? Agora eu posso escrever, na verdade, isso aqui em função das medidas de B. Né? Então, o que é o raio de A? É 2 vezes o raio de B. E a altura de A é 2HB. 2RB ao quadrado, isso me dá 4RB ao quadrado. Tá? Então, o que eu... Agora dá para fazer o seguinte, tá? Dá pra gente... se eu escrever uma razão aqui, ó, tá? Se eu fizer, por exemplo, VB sobre VA, eu consigo simplificar essa relação aqui. Tá? Então, eu sei que 4.000 sobre VA tem que ser igual a... Deixa eu pôr na equação, fica mais fácil da gente visualizar. Deixa eu pôr aqui uma equação, vai ficar mais simples. Tá? Estou querendo mostrar o seguinte. Eu posso fazer isso aqui, ó, né? VA sobre VB é igual a πr B ao quadrado. Aqui tinha um 4, né? Que estava multiplicando por 2. Então aqui, ó. Π 4RB ao quadrado vezes 2HB sobre isso daqui, ó. Vocês já vão entender onde que eu vou chegar. Aí, dá para cancelar π em cima com π embaixo. RB ao quadrado em cima com RB ao quadrado embaixo. E HB em cima com HB embaixo. Portanto, eu chego aqui à conclusão, né? 4 vezes 2 é 8, né? E aqui eu tenho 1, porque eu simplifiquei. Então, isso aqui eu consigo escrever o quê? Que o volume de A ele é igual a 8 vezes o volume de B. Então, se eu tenho o volume de A é 4.000, o volume de B é 8 vezes... seria igual a 8 VB, então eu chego que o VB é 4.000 dividido por 8, que me dá um volume de 500 litros. Tá? Então isso é o item A. Tudo isso aqui é o item A. O item B, pessoal, agora eu tenho o seguinte, né? Eu tenho preciso de meio litro de tinta para pintar a superfície da lateral da caixa B. Então, quando eu falo a lateral, é essa parte só aqui de fora, eu não estou pintando as tampas. Tá? Quantos litros são necessários para pintar a superfície da caixa do tipo B? Então vamos lá, né? A gente vai ter que aplicar o mesmo raciocínio que a gente fez lá. Tá? Aqui é o item B. O que é a área A? Desculpa, vou começar com a área B, né? Eu quero só a área lateral. A área lateral é essa parte aqui de fora, né? Que é dada por 2π RH. Tá? 2π RH. Então é 2π R de B HB. Tá? Estou considerando só a área lateral. E o que é a área A?
área A é igual a 2π R de A, H, que é a altura A. Aí, de novo, né, a gente vai precisar usar essa relação aqui, que eu vou até copiar para ser mais rápido, para poder escrever um em função do outro. Então, no caso aqui, né, eu vou fazer 2π 2RB vezes 2HB. Tá? Estou substituindo as informações que foram dadas no cálculo da área A. Então, a área A eu fico com 8π RBHB. Né? Eu estou só reescrevendo isso daqui para fazer o que agora, pessoal? Eu vou de novo aplicar uma relação como essa, só que agora eu vou aplicar pela área. Tá? Então, o que eu fiz aqui, gente? Pronto. Então vamos lá. Não, copiei coisa errada. Quero só isso daqui. Deixa eu pegar aqui de dentro. Fica mais fácil. Tá? Tá mais fácil eu criar a equação. Tá difícil, tá difícil. Bom, então, gente, vamos lá. Pronto, agora vai. A área de A sobre a área de B tem que ser o quê? A área de A, o que é? 8π RBHB. Então, vou substituir aqui. E o que é a área de B? 2π RBHB, certo? Então, tenho essa relação aqui. A gente vai poder simplificar um monte de coisa, né? Então, praticamente tudo isso aqui cai fora, na parte de cima e na parte de baixo. Então, π cancela com π, RB cancela com RB, HB cancela com HB. Então, sobra 8 sobre 2, que dá 4, certo? Então, eu tenho, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1. Portanto, eu posso pensar que a área A é igual a 4 vezes a área B. Então, se a área B precisa de meio litro, quantos litros vai precisar a área A? Né? Vai precisar 4 vezes mais de volume. Então, um total de 2 litros. Deu para entender? Aqui eu fiz uma relação entre as áreas, mas então assim, se a área é 4 vezes maior, então se eu preciso de meio litro para pintar essa área B, eu vou precisar de 4 vezes mais tinta para pintar a área A. Então, eu calculo o volume de tinta de 2 litros, né? Porque eu vou multiplicar a medida da área A por 4. Ok, gente?